Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa segunda aula e hoje faremos uma revisão abrangente do eixo 1, Gestão e Negócios, cobrindo os 9 blocos expressos no anexo 4 e os contrastes que podem aparecer em decisões e cálculos curtos. Os complementos dessa versão incluem comunicação pública e privada, perfil do administrador, ferramentas digitais, descontos, amortização, leitura de dados, legislação trabalhista e desenvolvimento de produtos e serviços. A revisão organiza o conteúdo para a prova e para a questão discursiva. Ela não substitui, obviamente, o estudo adicional quando o edital apresenta tópicos mais amplos, tá ok? A parte específica, ela representa 2/3 da prova objetiva. Isso muda a prioridade da revisão. Você precisa reconhecer rapidamente qual área de gestão está sendo acionada em cada caso. A banca pode oferecer uma alternativa conceitualmente verdadeira, mas inadequada para o problema narrado. Em administração, a resposta correta quase sempre depende do objetivo, do contexto e do indicador observado. Imagine uma empresa que vende bem, mas não consegue pagar os fornecedores. A questão não é simplesmente marketing, pode ser fluxo de caixa, prazo de recebimento, capital de giro. Então, leia primeiro o comando, depois procure, no caso, a variável decisiva, ok? Se houver números, escreva a fórmula antes de substituir os valores. Os 6 primeiros blocos acompanham o fluxo de funcionamento de uma organização. A comunicação alinha, a administração define direção, operações transforma recursos, marketing conecta oferta e mercado, finanças avalia valores no tempo, contabilidade registra e interpreta a situação patrimonial. Você não precisa decorar uma coleção de palavras isoladas. Pense em uma sequência. Decidir o que fazer, organizar recursos, executar, comunicar, vender e medir. Em um projeto escolar de empresa simulada, por exemplo, a falta de vendas pode nascer em uma segmentação ruim, mas o prejuízo final aparece nos números financeiros e contábeis. Na prova, marque mentalmente o bloco dominante e depois verifique quais outros blocos aparecem como causa ou como consequência. Os 3 blocos finais colocam a estratégia em movimento por meio de pessoas, por meio de relacionamento comercial e por meio de criação de novos negócios. Recursos humanos não é apenas contratação, envolve desenvolvimento, desempenho, ética, legislação e segurança. Gestão comercial não é só fechar a venda, começa na prospecção e continua no pós-venda. Empreendedorismo não é apenas abrir empresa, é validar uma proposta de valor e analisar a viabilidade. Uma startup, por exemplo, pode ter uma ideia excelente e ainda assim fracassar por seleção inadequada da equipe, por um funil comercial fraco ou pela ausência de uma análise financeira adequada. Sempre que o caso apresentar vários sintomas, procure a causa principal e escolha a ação que produz um resultado verificável. Comunicação organizacional não termina quando a mensagem é enviada. Ela se completa quando o receptor compreende o sentido necessário para agir. O ruído pode ser técnico, como um áudio falho, por exemplo. Eh, Ele pode ser semântico, como uma palavra ambígua, ou pode ser relacional, como a falta de confiança entre as pessoas. O feedback ele funciona como um controle do processo. Por quê? Porque ele mostra se a mensagem chegou e foi interpretada como previsto.
Se um gerente envia um procedimento complexo apenas por mensagem instantânea e ninguém confirma a compreensão, o canal pode ser inadequado e o processo fica vulnerável. Em alternativas, desconfie de frases que tratam comunicação como transmissão unilateral. Procure adequação, escuta, retorno, compreensão daquilo que foi comunicado. A comunicação institucional apresenta quem a organização é e como deseja ser reconhecida. Ela se relaciona diretamente com identidade, imagem, reputação e legitimidade. A comunicação administrativa sustenta o funcionamento cotidiano, normas, formulários, procedimentos e fluxos. A gerencial apoia a decisão, a coordenação, metas e desempenho. Na prática, tanto administrativa quanto gerencial podem se aproximar, mas o foco permanece no trabalho interno. Um relatório de desempenho enviado à equipe, ele é gerencial. Uma campanha para explicar o compromisso ambiental da empresa aos públicos é institucional. Se a questão falar em confiança pública, em reputação ou em posicionamento, pense em institucional. Se falar em rotina e decisão interna, pense em administrativa ou gerencial. A marca, ela é construída pela organização, mas a imagem existe na mente dos públicos. A reputação é mais profunda e depende do histórico de comportamentos, do histórico de resultados e da coerência. Planejamento estratégico da comunicação começa pelo diálogo. Com quem precisamos falar? Para alcançar qual resultado? Por qual canal? E com qual evidência de sucesso? Apenas aumentar publicações não é o objetivo estratégico. Se a empresa promete atendimento rápido, mas acumula reclamações sem resposta, o discurso pode até gerar visibilidade, porém a experiência real deteriora a reputação. A prova diferencia indicador de esforço como quantidade de mensagens, de indicador de resultado como compreensão, adesão ou confiança. São coisas diferentes. Comunicação interpessoal eficaz não significa concordar com tudo. Assertividade é expressar fatos, necessidades e limites com quê? Com clareza e respeito, sem submissão, sem agressão. O protocolo empresarial organiza precedência, tratamento, apresentação, registro e comportamento em situações formais. Sua função é reduzir ambiguidade e proteger a relação profissional. Em um conflito entre setores, uma resposta assertiva descreve o problema, mostra o impacto, escuta a outra parte e combina responsabilidades. Um ataque pessoal apenas aumenta o ruído. A alternativa correta preservará dignidade, objetivo e rastreabilidade da decisão. Evite soluções autoritárias ou informais demais para situações de risco. Comunicação pública e privada não são sinônimos de comunicação institucional e administrativa. A distinção principal está na natureza da organização, na finalidade e nas responsabilidades perante aos públicos. A comunicação pública prioriza interesse coletivo, acesso, clareza, transparência e prestação de contas. A comunicação privada conecta estratégia, marca, clientes, empregados e investidores, preservando também informações legítimas e competitivas. Ambas exigem verdade, adequação de linguagem e respeito à lei. Na prova, observe finalidade, público, dever de transparência e limite de confidencialidade. A administração científica observa o trabalho e procura métodos mais eficazes. A teoria clássica olha para a organização como estrutura e para as funções do administrador. As relações humanas demonstram que
Produtividade também depende de grupos, motivação e reconhecimento. A abordagem sistêmica, ela enxerga a organização como um conjunto de partes independentes em contato com o ambiente. A contingencial afirma que não existe uma única solução universal. A escolha depende da situação. Uma padronização pode ser ótima para uma rotina repetitiva, mas inadequada para um projeto criativo que exige autonomia. Quando a alternativa disser que uma teoria substitui completamente todas as anteriores, provavelmente está exagerando. Planejamento decide onde chegar e como. Organização constrói a capacidade de executar. Direção mobiliza pessoas. Controle mede o que aconteceu e permite correção. Essas funções formam um ciclo, não uma fila rígida. Ao controlar, a organização produz informação para planejar. Ao dirigir, pode perceber que a estrutura precisa ser reorganizada. Se a meta é reduzir atrasos, planejar define o alvo e as ações. Organizar atribui responsáveis. Dirigir alinha a equipe e controlar compara o indicador antes e depois. Na questão, observe o verbo. Definir meta é planejar. Distribuir responsabilidade é organizar. Orientar equipe é dirigir. Comparar com padrão é controlar. Na departamentalização funcional, pessoas com conhecimentos semelhantes ficam juntas. Isso favorece a especialização e economia, mas pode dificultar a visão do cliente e a cooperação entre áreas. Na departamentalização por produto, cliente ou região, a organização aproxima a estrutura do mercado ou do resultado. A resposta tende a ser mais rápida. Porém, funções semelhantes podem ser duplicadas. Uma empresa com linhas muito diferentes pode criar divisões por produtos. Uma organização pequena e estável pode funcionar melhor com áreas funcionais. A estrutura correta depende da estratégia, do porte, da diversidade e do ambiente. Não existe uma forma superior a todas. Liderança não é sinônimo de cargo formal. Ela é um processo de influência orientado a objetivos. O estilo pode variar conforme urgência, risco, maturidade da equipe. Motivação resulta da interação entre necessidades, expectativas, reconhecimento, condições e sentido do trabalho. Remuneração importa, mas não explica tudo. O conflito pode gerar inovação quando é tratado sobre ideias e critérios. Torna-se prejudicial quando vira ataque pessoal ou disputa sem mediação. Uma equipe experiente pode receber maior autonomia, enquanto uma situação de segurança exige instruções mais diretas e controle próximo. Evite alternativas absolutas. Sempre centralizar, sempre evitar conflito, motivar apenas com recompensa financeira. Evite tudo isso, ok? ESG organiza a análise ambiental, social e de governança. O valor está na integração dessas dimensões, a estratégia e o processo decisório. Uma empresa pode reduzir resíduos e ainda, mesmo assim, ter um problema social grave se mantiver condições inseguras de trabalho. Pode também ter bons projetos sociais e falhar em governança por falta de transparência e controles. Uma meta ESG completa, ela indica o que será reduzido ou ampliado, em quanto tempo, quem responde e qual indicador será acompanhado. Na prova, desconfie de iniciativas simbólicas, sem métricas, responsáveis ou mudança de processo. O perfil do administrador combina competências técnicas, humanas e conceituais. A técnica permite usar métodos, dados e ferramentas. A humana aparece na comunicação, liderança, negociação e resolução de conflitos.
A competência conceitual permite enxergar a organização como sistema, relacionando áreas, ambiente, estratégia e consequências. Em posições mais amplas, cresce a necessidade dessa visão integrada. A decisão administrativa também precisa considerar ética, riscos, legalidade e resultados. A banca pode apresentar alguém excelente em planilhas, mas incapaz de comunicar ou compreender o impacto sistêmico. Esse perfil permanece incompleto. Operações administra a transformação de recursos em produtos e serviços. Mesmo um serviço tem processo, tem capacidade, espera, padrão e qualidade. O gargalo é a etapa com menor capacidade relativa ou maior restrição. Como ele limita o fluxo do sistema, melhorar etapas que já têm folga pode apenas aumentar estoques intermediários. Se 3 etapas produzem 100, 60 e 90 unidades por hora, a capacidade do fluxo é limitada a 60 enquanto o gargalo permanecer. Em casos de fila, atraso ou acúmulo, procure capacidade, sequência, variabilidade e gargalo antes de propor apenas mais esforço. Qualidade não é apenas conferir o produto no final. A gestão da qualidade procura estabilizar processos, prevenir falhas e aprender com dados. No PDCA, planejar define problema, causa, meta e ação. Executar testa o plano. Verificar compara os resultados. Agir padroniza o que funcionou ou corrige o que falhou. Se um erro se repete, retrabalhar cada ocorrência é correção. Investigar a causa e mudar o processo é ação corretiva com potencial de prevenção. A alternativa mais madura usa evidência, causa e padronização, em vez de responsabilização genérica das pessoas. Logística cuida do fluxo e do armazenamento. A cadeia de suprimentos abrange a coordenação entre organizações e processos, desde fornecedores até cliente final. Otimizar apenas o transporte de uma empresa pode reduzir o custo local e aumentar o custo total da cadeia, por exemplo, ao criar lotes grandes, estoques excessivos. Compartilhar previsão de demanda com o fornecedor pode reduzir incerteza, falta e excesso de estoque em vários pontos. Na prova, cadeia de suprimentos pede visão sistêmica. A melhor decisão equilibra nível de serviço, custo total, risco e relacionamento entre elos. Estoque não é bom nem ruim por natureza. Ele pode proteger contra incerteza e tempo de reposição, mas gera custo de capital, armazenagem, perda e obsolescência. A classificação ABC, ela concentra controle nos itens de maior valor de consumo. O ponto de reposição indica quando pedir, considerando o consumo durante o prazo de entrega e, quando necessário, estoque de segurança. Um fornecedor mais barato pode sair caro se atrasar, entregar com defeito ou exigir lotes excessivos. Em compras, compare custo total e risco. Em estoque, procure equilíbrio entre disponibilidade e capital imobilizado. Marketing cria, comunica e entrega valor. Ele não começa no anúncio, começa na compreensão do problema e do público. Necessidade é uma condição humana. Desejo é a forma cultural e individual de satisfazê-la. Demanda aparece quando há desejo acompanhado de possibilidade de compra. O cliente avalia benefícios funcionais, emocionais e sociais em comparação com preço, tempo, esforço e risco. Se uma alternativa reduz marketing à propaganda ou venda, ela está incompleta. Procure mercado, valor, relacionamento e troca. Segmentação reconhece que o mercado não é homogêneo. Depois de formar grupos, a organização avalia atratividade, capacidade de atendimento e alinhamento estratégico para escolher o público-alvo. Posicionamento
responde por que esse público escolheria a oferta e como ela deve ser percebida em relação às alternativas. Uma escola de idiomas pode segmentar por objetivo de uso, escolher profissionais que precisam de comunicação rápida e posicionar-se como formação prática para reuniões. Não confunda segmento com canal, nem posicionamento com slogan. O slogan comunica, o posicionamento orienta toda a oferta. Os 4 P's são decisões integradas. O produto precisa entregar a proposta de valor, o preço precisa ser coerente com valor e custos, a praça garante disponibilidade, a promoção comunica e estimula a troca. Uma marca premium, com preço baixo, embalagem frágil e distribuição desorganizada, envia sinais contraditórios. Se as vendas caem porque o cliente não encontra o produto, o problema principal está na praça. Se encontra, mas não percebe benefícios, pode estar no produto ou no posicionamento. Na questão, identifique qual decisão foi alterada e qual consequência ela produz no conjunto. Pesquisa de marketing começa com um problema decisório claro. Dados secundários já existem. Dados primários são coletados para necessidade específica. A amostra precisa ser adequada ao objetivo para reduzir viés. Serviços são intangíveis e dependem fortemente da interação, do processo e das evidências que produzem risco. No digital, alcance e curtidas são métricas intermediárias. Conversão, retenção e valor do cliente aproximam-se do resultado. Um anúncio pode gerar muitos cliques e poucas vendas porque a página, o preço ou a entrega estão desalinhados. A banca tende a valorizar métrica coerente com objetivo e integração entre canais, operação e relacionamento. Ferramenta digital só produz valor quando está ligada a uma decisão. O CRM organiza relacionamento, contatos, oportunidades e histórico. Analytics acompanha comportamento e resultado do funil, como tráfego, conversão, receita, retenção e margem. A automação pode ampliar a escala, porém, uma mensagem automática mal segmentada também amplia ruído. No e-commerce, marketing e operação precisam estar integrados. Oferta, pagamento, disponibilidade, entrega, atendimento e pós-venda. A contratação eletrônica exige informação clara sobre o produto, serviço e fornecedor, atendimento facilitado e respeito aos direitos do consumidor. Nos juros simples, a base de cálculo permanece o capital inicial. Por isso, o valor dos juros é igual em todos os períodos. A fórmula é J igual a C vezes I vezes T. A taxa ela deve ser escrita em forma decimal e precisa ter a mesma unidade do tempo. 2% ao mês é 0,02 por mês. Com um capital de R$ 2.000, taxa de 2% ao mês e prazo de 3 meses, temos J igual a 2.000. Deixa eu pôr o marcador aqui. Um capital de R$ 2.000, taxa de 2% ao mês e prazo de 3 meses, temos J igual a 2.000 vezes 0,02 vezes 3, portanto, R$ 120. O montante é 2.120. Antes de calcular, destaque capital, taxa e tempo. O erro mais comum é misturar taxa mensal com tempo anual ou somar a taxa sem convertê-la. Nos juros compostos, cada período incorpora os juros ao saldo. O período seguinte calcula a taxa sobre esse novo valor.
A fórmula é M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Com R$ 1.000, 10% e 2 períodos, o primeiro saldo vai a 1.100, o segundo vai a 1.210. Compare com os juros simples nas mesmas condições, o montante seria 1.200. Tá? Então a diferença aparece por quê? Porque os R$ 10 adicionais resultam dos juros sobre os juros do primeiro período. Se o enunciado falar em capitalização, saldo acumulado ou crescimento percentual sucessivo, pense no regime composto, ok? Desconto financeiro aparece quando um valor futuro é trazido para o presente. O valor nominal é o valor do vencimento, tá? É o valor no vencimento. O valor atual é o valor líquido considerado hoje. A diferença é o desconto. Amortização é a devolução do principal. Em uma prestação, parte pode ser juro e parte pode ser amortização. Apenas a amortização reduz diretamente o saldo devedor. Se uma prestação de R$ 1.000 contém 300 de juros e 700 de amortização, a dívida cai 700, embora o desembolso tenha sido 1.000. Na questão, observe se ela pede valor pago, juro, amortização ou saldo. Essas grandezas não são intercambiáveis. No desconto comercial simples, a base é o valor nominal do título. A fórmula é D igual a N vezes D vezes T. Depois, o valor atual é o nominal menos o desconto. No exemplo, 2.000 vezes 0,02 vezes 3 resultam em R$ 120 de desconto. O valor líquido é R$ 1.880. Antes de calcular, identifique nominal, taxa, prazo e regime. Não confunda desconto com juros de aplicação. O desconto reduz o valor que será recebido hoje. A amortização é a parte do pagamento que reduz o principal. No saque, essa parcela é constante. Como o saldo cai, os juros e as prestações tendem a diminuir. Na tabela Price, a prestação financeira permanece uniforme, desconsiderando seguros e outros encargos. No começo, a parcela contém mais juros e menos amortização. Depois, essa relação se inverte. Em ambos os sistemas, o juro remunera o capital emprestado e a amortização reduz a dívida. A banca pode pedir o contraste conceitual sem exigir uma tabela completa. A média é útil para representar o conjunto, mas pode ser deslocada por valores extremos. A mediana divide a série ordenada ao meio e costuma representar melhor distribuições muito assimétricas. A moda mostra o resultado mais frequente. Considere salários de 2, 3 e R$ 20.000. Tá? A média vai ser o quê? Vai ser 6.000, mas a mediana é 3.000. Para descrever a situação típica, a mediana é mais informativa. Percentual sem base engana. Um aumento de 50% sobre 10 é diferente do mesmo percentual sobre 1.000. Leia título, eixos, unidade, período, fonte. Desconfie de escalas truncadas que exageram diferenças pequenas. A interpretação começa antes do cálculo. Leia título, variável, unidade, período, fonte e população. Depois observe se categorias, escalas e bases de comparação são coerentes. A variação percentual depende do valor inicial. De 100 para 120, o aumento é 20%. Para voltar 120 para 100, a queda é 16,7%, porque a base agora é 120.
Média, mediana e moda descrevem centro. Amplitude, variância e desvio padrão descrevem dispersão. A prova pode pedir qual medida é mais adequada à distribuição apresentada. Receita não é lucro. A receita mostra o valor das vendas. O lucro aparece depois de descontar os custos e despesas. Custos fixos permanecem constantes dentro de certo intervalo de atividade, como um aluguel mensal. Custos variáveis mudam com o volume, como matéria-prima por unidade. A margem de contribuição mostra quanto cada unidade contribui para cobrir custos fixos e, depois disso, gerar lucro. Na prova, organize os dados em 3 linhas: receita, variáveis e fixos. Isso evita subtrair valores incompatíveis ou tratar custo fixo como custo por unidade. Ponto de equilíbrio é o volume em que receita total e custos totais se igualam. Nesse ponto, o lucro é zero. Primeiro, calcule a margem de contribuição unitária. 80 menos 50 igual a R$ 30. Depois, divida o custo fixo de 6.000 por 30. O resultado é 200 unidades. Cada unidade vendida após o ponto de equilíbrio acrescenta R$ 30 à cobertura do lucro, antes de considerar outros efeitos que o caso possa trazer. O erro clássico é dividir o custo fixo pelo preço. O preço não está totalmente disponível para cobrir o custo fixo, porque uma parte paga o custo variável. O balanço patrimonial é uma fotografia em determinada data. Ativo reúne recursos e direitos. Passivo reúne obrigações. Patrimônio líquido representa a parcela residual dos proprietários. A demonstração do resultado é um filme do período. Acompanha receitas, custos e despesas até chegar ao lucro ou prejuízo. Uma empresa pode apresentar lucro na DRE e ainda ter dificuldade de caixa, porque vendeu a prazo ou imobilizou recursos. Também pode ter patrimônio relevante e baixa liquidez imediata. Quando o enunciado pedir posição em uma data, pense no balanço. Quando pedir desempenho ao longo do período, pense na DRE. A liquidez corrente compara recursos realizáveis no curto prazo com obrigações de curto prazo. No exemplo, 120 dividido por 80 resulta em 1,5. Isso significa uma relação contábil de R$ 1,50 de ativo circulante para cada real de passivo circulante. Não significa automaticamente que todo o valor está disponível em dinheiro hoje, pois o ativo pode incluir estoques e contas a receber. Indicadores de endividamento observam participação de capital de terceiros. Indicadores de rentabilidade relacionam resultado à base investida. Evite julgar um número isolado como bom ou ruim, sem tendência, composição, setor e estratégia. A contabilidade pelo regime de competência reconhece o efeito econômico quando ele ocorre. O fluxo de caixa registra quando o dinheiro entra ou sai. Uma venda a prazo pode aumentar receita e lucro agora, mas o dinheiro só entrará depois. Enquanto isso, salários e fornecedores podem vencer. Essa diferença explica parte da necessidade de capital de giro. O ciclo financeiro mede o intervalo entre pagamentos e recebimentos. Quanto maior o intervalo, maior tende a ser a necessidade de recursos para sustentar a operação. Se a questão mostrar lucro com falta de caixa, examine prazos, estoques, recebíveis e pagamentos antes de afirmar contradição contábil. Recrutamento amplia e organiza o acesso de potenciais candidatos. Seleção avalia evidências para escolher quem apresenta maior aderência aos requisitos definidos. O recrutamento interno valoriza pessoas da organização e reduz tempo de adaptação, mas limita a entrada de
novas experiências. O externo amplia a diversidade de perfis, porém pode custar mais e exigir integração. Uma seleção consistente começa com a análise do trabalho, define critérios relacionados à função e utiliza instrumentos adequados. Evite alternativas que tratam seleção como escolha intuitiva do gestor ou que usam critérios sem relação com o desempenho esperado. Treinamento não é resposta automática para todo problema de desempenho. Antes é preciso verificar se a lacuna vem de conhecimento, recurso, processo, incentivo, liderança ou outro fator. Treinamento tende a responder a necessidades atuais. Desenvolvimento prepara para responsabilidades mais amplas e futuras. Depois da ação, a organização deve verificar não só satisfação, mas aprendizagem, aplicação e resultado. Se o erro ocorre por sistema instável, repetir um curso não resolve a causa. Se falta habilidade técnica, prática orientada e feedback podem ser adequados. A melhor alternativa conecta diagnóstico, objetivo, método, evidência de transferência. A avaliação de desempenho compara resultados e comportamentos com critérios previamente definidos. Quando o avaliador usa apenas lembranças recentes de uma impressão geral, aumenta o risco de viés. Feedback eficaz descreve um comportamento observável, mostra o impacto e combina uma ação futura. Dizer que alguém é desorganizado é um rótulo. Mostrar prazos pedidos e construir um método de acompanhamento é uma intervenção. Ética também protege informações pessoais e garante critérios aplicados de maneira consistente. Na prova, prefira evidência, diálogo, plano de desenvolvimento e acompanhamento. Evite exposição pública ou julgamento de personalidade. Saúde e segurança no trabalho começam na prevenção. A hierarquia de controles prioriza eliminar ou substituir risco e adotar medidas coletivas antes de depender apenas de produção individual. Treinamento e equipamento são importantes, mas precisam estar acompanhados de processo seguro, manutenção, supervisão e cultura de comunicação. Um quase acidente é uma fonte de aprendizagem. Investigá-lo permite corrigir causas antes que ocorra um dano. As questões não exigem decorar toda a CLT, mas você deve reconhecer dignidade, prevenção, responsabilidade compartilhada e cumprimento de normas. A relação de emprego é identificada por elementos como pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e remuneração. A legislação organiza direitos e deveres relacionados à jornada, relacionados à remuneração, relacionados aos descansos, registros e demais condições aplicáveis. Em saúde e segurança, o empregador deve cumprir as normas, informar riscos e adotar medidas de prevenção. O EPI é importante, mas não substitui medidas gerais e coletivas quando elas são possíveis. O trabalhador também cumpre orientações, utiliza proteções, participa dos exames previstos e colabora com a prevenção. A responsabilidade é compartilhada, sem eliminar os deveres próprios do empregador. Planejamento de vendas conecta a estratégia comercial ao trabalho diário. A meta final precisa ser desdobrada em oportunidades, em contatos, propostas e conversões compatíveis com o histórico e a capacidade. Indicadores de atividade mostram o que a equipe faz. Indicadores de resultado mostram o efeito. Aumentar ligações pode não melhorar vendas se a qualificação estiver errada. Se a meta é vender 100 contratos e a conversão média é 20%, o funil precisa ser de aproximadamente 500 oportunidades qualificadas, mantidas as demais condições.
A alternativa correta transforma a meta em premissas, atividades, recursos e controle. Prospecção identifica possíveis clientes. Qualificação verifica se existe problema relevante, aderência, capacidade e momento de compra. Isso concentra esforço onde há maior probabilidade de valor para as duas partes. A venda consultiva investiga antes de oferecer. O pós-venda reduz risco percebido, apoia o uso, trata reclamações e pode gerar retenção e recomendação. Uma taxa alta de propostas e baixa de fechamento pode indicar qualificação fraca, proposta pouco clara ou objeção não tratada. Na prova, procure coerência com a etapa do funil. Não use técnica de fechamento quando o cliente ainda não reconheceu a necessidade. O Código de Defesa do Consumidor protege informação adequada, segurança, qualidade e equilíbrio na relação. Uma oferta clara vincula a organização ao que foi prometido. Investimento em vendas deve ser avaliado pelo resultado incremental e pela margem, não apenas pelo volume. Uma campanha pode aumentar receita e destruir lucro se descontos e custos forem maiores que a contribuição gerada. Também não adianta adquirir muitos clientes sem capacidade de entrega e atendimento. Na prova, elimine estratégias enganosas, abusivas ou economicamente incompletas. A alternativa correta preserva o cliente e a sustentabilidade do negócio. Desenvolvimento começa pela compreensão do problema e do público. Em seguida, a organização define proposta de valor, requisitos e critérios de qualidade. Tudo isso antes de investir em escala. Produtos podem ser representados por protótipos. Serviços podem ser testados por pilotos, roteiros de atendimento e observação da jornada. Nos dois casos, o objetivo é aprender com menor risco. O teste deve considerar experiência do cliente, capacidade operacional, qualidade, custo e resultado. O retorno orienta nova versão, lançamento, ajuste ou abandono da hipótese. Empreender é agir sob incerteza para criar valor. Uma ideia vira oportunidade quando existe um problema relevante, um público alcançável e condições de entrega e sustentabilidade. A proposta de valor explica para quem, qual o problema e qual o benefício diferencial. O produto mínimo viável não é um produto ruim, é a menor versão capaz de testar a hipótese central. Entrevistas, pré-vendas, protótipos e experimentos ajudam a aprender antes de investir em escala. Na prova, prefira teste, evidência e aprendizado. Evite planos baseados apenas na opinião do empreendedor. O modelo de negócio descreve a lógica de funcionamento. Ele conecta clientes, oferta, operação e economia do negócio. Uma startup não é apenas uma empresa nova ou tecnológica. Ela procura um modelo repetível e escalável em condição de incerteza. Incubadoras podem oferecer infraestrutura, mentoria, rede e apoio à gestão. Um aplicativo pode atrair muitos usuários e ainda não possuir um modelo sustentável se receitas, custos de aquisição e operações não fecharem. Na questão, avalie coerência entre proposta de valor, recursos para entregar e mecanismo de receita. Posição é a demanda declarada. Interesse é a necessidade que está por trás dela. Duas posições aparentemente incompatíveis podem admitir soluções quando os interesses são compreendidos. A BATNA é a melhor alternativa disponível sem acordo. Uma tradução. Ela ajuda o quê? A definir limites e evita aceitar uma condição pior do que a alternativa real.
Critérios objetivos, como preço de mercado, custo e prazo, reduzem a arbitrariedade. Persuasão ética apresenta razões e benefícios verdadeiros, sem manipulação ou ocultação. Na prova, procure preparação, escuta, criação de opções e critérios. Ameaça e concessão imediata raramente representam boa negociação. O plano de negócios transforma uma ideia em hipóteses organizadas. Ele mostra o que será oferecido, para quem, como será entregue, quem executará e como os números se comportam. Viabilidade depende de demanda, margem, investimento, prazo, risco e caixa. Uma projeção não é fato, precisa declarar premissas e testar cenários. Se a venda estimada cair 20%, o negócio ainda paga os custos e compromissos? Essa pergunta revela robustez. Na prova, valorize coerência, evidência, cenários e critérios de decisão. Desconfie de projeções sem base e de sucesso medido apenas por receita. Quando o caso mistura várias áreas, comece pelo problema mensurável. Depois separe sintoma de causa e identifique o conceito que organiza a decisão. A ação correta precisa ser executável, coerente, com pessoas e processos, legal e ética. O indicador fecha o raciocínio porque mostra como avaliar o resultado. Se há estoque alto e falta de caixa, a solução não é anunciar mais de forma genérica. Pode ser preciso revisar previsão, compras, mix, margem, prazo e ação comercial para os itens certos. Na objetiva, esse método elimina alternativas superficiais. Na discursiva, ele organiza os parágrafos e evita uma lista solta de conceitos. A estratégia de resolução precisa acompanhar o estilo da FGV. A banca costuma apresentar um caso, um raciocínio de alguém ou uma decisão aparentemente plausível. A tarefa é identificar a variável decisiva e avaliar se a ação proposta resolve o problema. Em gestão e negócios, muitos distratores são verdadeiros em abstrato, mas inadequados ao caso. Comprar mais pode reduzir o preço unitário e piorar o caixa. Aumentar anúncios pode elevar visitas e não corrigir conversão. Ter lucro contábil pode não significar dinheiro disponível. Quando houver números, escreva a fórmula antes de substituir valores. Quando houver decisão, separe causa, sintoma e consequência. Quando houver indicador, pergunte se ele é intermediário ou se ele mede resultado real. Na discursiva, use a mesma lógica: diagnóstico, ação, critério e evidência de acompanhamento. Vamos para algumas questões? Uma autarquia divulga serviço com linguagem técnica e muitos cidadãos não conseguem acessá-lo. Na comunicação pública, deve-se manter a linguagem porque o cidadão deve adaptar-se, reduzir a transparência para evitar questionamentos, adaptar a linguagem e canais, garantir o acesso e recolher retorno, transferir a comunicação integralmente a terceiros, divulgar apenas para o público que já conhece o serviço. A alternativa correta é a C. A comunicação pública precisa tornar o serviço acessível, preservar transparência e criar condições para que o cidadão compreenda e se manifeste. Repetir a linguagem inadequada ou restringir a informação amplia a barreira. Adaptar não significa perder precisão, significa organizar a informação para o público real. Vamos para a questão 2. Depois de comparar o resultado mensal com a meta,
Um gestor identifica desvio e ajusta o processo. O PODC, ele exerce principalmente planejamento, organização, direção, controle ou departamentalização. Vamos resolver essa questão autoral como se ela aparecesse em um caso da FGV? Primeiro, localize o problema de gestão e identifique exatamente o conceito pedido. A resposta correta é a D, a gente já está vendo aqui, né? Ela é a única alternativa que respeita o conceito e os dados do enunciado sem acrescentar uma condição inexistente. Planejar define objetivos e caminhos antes da execução. Organizar distribui recursos e responsabilidade. Dirigir mobiliza e coordena pessoas. A comparação com a meta e a correção caracterizam o controle. Departamentalização é um critério de estrutura, não função do ciclo. Na prova, não escolha apenas a alternativa que contém palavras técnicas. Substitua cada opção pelo significado do conceito e confira se ela resolve o caso apresentado. Na questão 3, diz o seguinte: uma organização cria divisões autônomas para cada linha de produto, duplicando marketing e finanças. Essa departamentalização é funcional, por produto, por processo, matricial ou informal? Vamos resolver essa questão autoral como se ela aparecesse em um caso da FGV? Primeiro, localize o problema de gestão e identifique exatamente o conceito pedido. A resposta é a alternativa B. Ela é a única alternativa que respeita o conceito e os dados denunciados sem acrescentar uma condição inexistente. A funcional agrupa especialistas em áreas únicas para toda a empresa. A divisão por produto concentra recursos e resultados por linha. A de processo acompanha etapas técnicas do fluxo. A matricial combina duas autoridades, normalmente função e projeto ou produto. A estrutura descrita é formal e deliberada. Na prova, não escolha apenas a alternativa que contém palavras técnicas. Substitua cada opção pelo significado do conceito e confira se ela resolve de fato o caso apresentado. Vamos para a alternativa 4. Aliás, para a questão 4. Um gestor analisa processos e dados, conduz a equipe e avalia impactos estratégicos. Seu perfil combina competências. E aí temos as seguintes opções: apenas técnicas, pois dados substituem interação humana; técnicas humanas e conceituais, com decisão ética; somente humanas, pois estratégia compete à direção; operacionais e improvisadas, sem visão do ambiente; exclusivamente conceituais, sem domínio de processos. A alternativa correta é a B. Competência técnica sustenta métodos e dados. Competência humana sustenta liderança e comunicação. Competência conceitual integra organização, ambiente e estratégia. Nenhuma dimensão isolada representa o perfil completo. A decisão também deve respeitar ética, legalidade e consequências. A questão 5 diz o seguinte: um processo tem etapas com capacidade 100, 60 e 90 unidades por hora. Um aluno calcula a média e conclui que o fluxo é 83 unidades por hora. A análise correta é: o cálculo está correto, porque a média representa todo o processo. O cálculo está errado, o fluxo é limitado pela etapa de menor capacidade. A capacidade é 100, pois a primeira etapa inicia o processo. A capacidade é 250, pois as etapas devem ser somadas. Não há gargalo quando todas as etapas produzem. A alternativa correta é a B. Em operações, a capacidade do fluxo é limitada pelo gargalo.
A média das etapas não representa a produção completa quando uma etapa restringe a passagem. Melhorar uma etapa que não é gargalo pode não aumentar o resultado total quando a restrição permanecer. E a questão 6, ela diz o seguinte: após testar uma melhoria, a equipe compara resultados com a meta e decide padronizar o novo método. No PDCA, isso corresponde a planejar e executar apenas, verificar e agir, inspecionar e punir, comprar e armazenar, segmentar e posicionar. A resposta correta é a letra B. Ela é a única alternativa que respeita o conceito e os dados do enunciado sem acrescentar uma condição inexistente. O plano e o teste já ocorreram antes da comparação. Comparar é verificar e padronizar é agir sobre o aprendizado. Qualidade não se reduz à inspeção nem à responsabilização punitiva. Compras e armazenagem pertencem a outro processo. Segmentação e posicionamento são decisões de marketing. Na prova, não escolha alternativas apenas que contêm palavras técnicas. Substitua cada opção pelo significado do conceito e confira se ela resolve o caso apresentado. A questão 7 diz o seguinte: fornecedor e varejista partilham previsão de demanda para reduzir falta e excesso de estoque. A ação expressa principalmente o quê? É, integração de cadeia de suprimentos, aumento deliberado do estoque em todos os elos, substituição da logística pelo marketing, departamentalização funcional, promoção de vendas ao consumidor final. A resposta correta é a alternativa A. Ela é a única alternativa que respeita o conceito e os dados do enunciado sem acrescentar uma condição inexistente, né? Ou seja, a cadeia integra organizações, fluxo e informação ponta a ponta. A B diz o seguinte: o objetivo é reduzir o excesso e falta, não aumentar o estoque. A C, a logística continua necessária e não é substituída pelo marketing. A D, a questão descreve relação entre empresas, não desenho departamental. E E, não há campanha dirigida ao consumidor. Tá? Na prova, não escolha a alternativa que contém as palavras técnicas. Como eu já disse anteriormente, substitua cada opção pelo significado do conceito e confira se ela resolve o caso apresentado. A questão 8 diz o seguinte: um comprador decide adquirir sempre o maior lote, pois o preço unitário fica menor. Considerando estoques e compras, a análise mais adequada é: a decisão é sempre correta, pois menor preço unitário reduz todos os custos. A decisão elimina risco de obsolescência e falta de caixa. A decisão deve considerar custo total, armazenagem, giro, obsolescência e caixa. O lote maior dispensa a previsão de demanda. O preço unitário é o único critério relevante de compras. A alternativa correta é a letra C. O menor preço unitário pode ocultar custos de armazenagem, capital imobilizado, perdas, obsolescência e risco de caixa. Em compras, a análise adequada considera custo total, confiabilidade do fornecedor, demanda, prazo e criticidade do item. A questão 9 diz o seguinte: uma empresa divide o mercado por hábitos de compra, escolhe clientes sensíveis à conveniência e promete entrega em 2 horas. A promessa corresponde ao segmento, público-alvo, posicionamento, custo fixo, canal interno. A resposta correta é a C.
Essa alternativa ela respeita o conceito e os dados do enunciado sem acrescentar uma condição inexistente. Segmentação é a divisão por hábitos, não a promessa competitiva. Público-alvo é o grupo escolhido, sensível à conveniência. A promessa de rapidez organiza o significado distintivo da oferta. Custo fixo é conceito financeiro sem relação com a percepção descrita. E canal interno não define a proposta ao mercado. Tá bom? A questão 10 diz o seguinte: uma loja virtual recebe muitas visitas e curtidas, mas poucas compras. O gestor quer ampliar anúncios sem examinar carrinho, pagamento ou entrega. A conduta adequada é tratar visitas como vendas realizadas. Aumentar mídia imediatamente, pois curtidas comprovam o resultado. Analisar funil, abandono, pagamento, entrega e dados do CRM antes de ampliar a mídia. Eliminar o pós-venda para reduzir custos. Reduzir preços de todos os produtos sem calcular margem. A alternativa correta é a C. Visitas e curtidas são indicadores intermediários. Se poucas compras são concluídas, o problema pode estar no carrinho, no pagamento, no frete, na confiança, no estoque ou no pós-venda. Antes de ampliar anúncios, o gestor ele deve diagnosticar a etapa do funil que impede a conversão. A questão 11 diz o seguinte: um produto sofre desconto de 20%. Depois, um aluno afirma que basta aumentar 20 sobre o preço promocional para voltar ao valor original. A análise é: a afirmativa está correta, pois percentuais opostos sempre se anulam. A afirmativa está errada. O aumento incide sobre a taxa menor, aliás, sobre a base menor. O aumento correto deve ser menor que 20. O preço original só volta se o desconto for aplicado novamente. Não é possível calcular sem conhecer o produto. A alternativa correta é a letra B. Percentuais sucessivos dependem da base de cálculo. Após um desconto de 20%, o preço passa a 80% do valor original. Para recuperar os 20 pontos percentuais perdidos sobre uma base de 80, o aumento é 20 dividido por 80, ou seja, 25%. A questão 12 diz o seguinte: título de 2.000 é antecipado com desconto comercial simples de 2% ao mês por 3 meses. Desconto e valor atual são 40 e 1.960, 120 e 1.180, aliás, 120 e 1.880, 120 e 2.120, 200 e 1.800, 600 e 1.400. A alternativa correta é a B. Então, o desconto comercial simples é 2.000 vezes 0,02 vezes 3, resultando em R$ 120. O valor atual é o valor nominal menos o desconto, 2.000 menos 120, igual a R$ 1.880. A questão número 13 diz o seguinte: preço unitário de 80, custo variável de 50 e custos fixos de 6.000. O ponto de equilíbrio em unidades é 75, 120, 200, 300, 600. A resposta correta é a letra C. Tá? 75 divide o fixo pelo preço e ignora o custo variável, que é a alternativa A, né? 120 divide o fixo pelo custo variável, que é uma fórmula inadequada. A C diz o seguinte: 200 unidades geram margem total igual a 6.000 fixos, ou seja, 6.000 de fixos. Tá? 300 unidades já gerariam lucro mantidas as premissas. 600 unidades não resulta da relação apresentada. Tá bom? A questão 14 diz o seguinte: uma empresa vende muito a prazo e registra lucro na DRE, mas não consegue pagar fornecedores no vencimento. A explicação mais adequada é: o lucro contábil e caixa disponível são sempre iguais.
Vender a prazo pode gerar lucro antes da entrada efetiva do dinheiro. A DRE substitui o controle do fluxo de caixa. Estoque elevado melhora automaticamente a liquidez. O problema é exclusivamente de propaganda. A alternativa correta, obviamente, é a letra B. A DRE registra receitas e despesas pelo regime de competência, enquanto o caixa depende dos recebimentos e pagamentos efetivos. Venda a prazo, estoque elevado e prazos ruins podem gerar lucro contábil e, ao mesmo tempo, falta de dinheiro disponível. A questão 15 diz o seguinte: uma empresa tem liquidez corrente de 1,50. O gerente conclui que não há risco financeiro, embora parte do ativo circulante esteja parada em estoque obsoleto. A análise correta é: a conclusão é completa, pois liquidez corrente acima de 1 elimina riscos. O indicador deve ser interpretado com composição do ativo, prazos e qualidade dos estoques. Estoque obsoleto aumenta a capacidade de pagamento imediato. A liquidez corrente mede exclusivamente lucro líquido. O passivo circulante não interfere no indicador. A alternativa correta é a letra B. A liquidez corrente é calculada por ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Mas o indicador não deve ser interpretado isoladamente. A composição do ativo, a qualidade dos estoques, os prazos de recebimento e pagamento e a conversão em caixa alteram o risco real. A questão 16 diz o seguinte: diante da alta rotatividade e baixo desempenho, o gestor propõe treinamento imediato para todos, sem investigar causas. Em RH, a decisão mais adequada é: treinar todos sempre resolve qualquer problema de desempenho, dispensar a equipe antes de coletar evidências, diagnosticar lacunas, causas e critérios antes de definir capacitação ou outra ação, substituir a avaliação por elogios genéricos, atribuir o problema apenas à falta de vontade dos trabalhadores. A alternativa correta é a letra C. Treinamento e desenvolvimento precisam partir de uma lacuna identificada. Rotatividade e desempenho baixo podem resultar de seleção inadequada, liderança, condições de trabalho, metas incoerentes, remuneração, clima ou falta de competência. Sem diagnóstico, a ação pode atacar o sintoma errado. Questão 17. A empresa fornece EPI, mas mantém risco conhecido que poderia ser reduzido na fonte. A decisão adequada é considerar o EPI suficiente para encerrar a análise. Transferir toda a responsabilidade ao trabalhador. Reduzir o risco na fonte. Adotar proteção coletiva. Treinar e complementar com o EPI. Ocultar o risco enquanto não ocorre acidente. Substituir medidas preventivas por punições. A alternativa correta é a C. O EPI ele é uma medida importante, mas a prevenção deve priorizar a eliminação ou redução do risco e medidas coletivas quando viáveis. Treinamento e acompanhamento completam o sistema. Transferir toda a responsabilidade ao trabalhador ignora os deveres próprios da organização. A questão 18 diz o seguinte: uma campanha promete entrega em 24 horas, embora a operação só consiga cumprir 72 horas. Considerando o marketing, operação e consumidor, a decisão correta é manter a promessa para aumentar a conversão de curto prazo, ocultar o prazo real em termos pouco viáveis. Alinhar a oferta à capacidade real, informar o prazo verdadeiro. Transferir toda a responsabilidade ao transportador. Suspender definitivamente o pós-venda. A alternativa correta é a letra C. Marketing e operação precisam estar alinhados. Uma promessa que a empresa não consegue cumprir pode gerar conversão inicial
mas aumenta reclamações, risco jurídico, perda de reputação. Então, a comunicação ela deve ser clara, coerente, com a capacidade real de entrega. Questão 19 diz o seguinte: antes de lançar um serviço, a empresa faz piloto, observa a jornada, recolhe feedback e ajusta processo e custo. Isso caracteriza desenvolvimento iterativo e validação do serviço. Departamentalização funcional, amortização de dívida, controle de estoque ABC, comunicação administrativa isolada. A alternativa correta é a letra A. Piloto permite observar a experiência real, a capacidade operacional, o custo e os pontos de falha do serviço. O feedback ele não serve apenas para confirmar a ideia, ele orienta ajustes ou até a decisão de não escalar. Trata-se de desenvolvimento iterativo e validação. A questão 20 diz o seguinte: uma empresa tem estoque elevado, falta de caixa e baixa conversão. A ação inicial mais consistente é aumentar compras para obter desconto por volume, reduzir preço de todos os itens sem calcular margem, integrar dados de demanda, estoque, margem e funil para diagnosticar causas, substituir toda a equipe antes de medir o processo, investir apenas em curtidas nas redes sociais. A resposta é a C. Tá? Por quê? Porque ela respeita o conceito e os dados do enunciado sem acrescentar uma condição que não existe. A letra A, mais compras ampliam o estoque e pressão sobre caixa. Letra B, desconto sem margem pode aumentar vendas e piorar resultado. A letra C, dados integrados permitem localizar mix, previsão, preço, prazo e conversão. Trocar pessoas sem evidência ignora o processo e causa. Curtidas não resolvem margem ou caixa. Tá bom? Beleza. Vamos lá então. Considere uma empresa estudantil que vende kits sustentáveis. As vendas caíram, o estoque aumentou e o caixa ficou pressionado. A equipe discorda. Um grupo quer reduzir todos os preços, outro quer comprar mais para obter desconto. E o outro quer investir apenas em redes sociais. Sua tarefa é diagnosticar pelo menos dois problemas com conceitos do edital e propor ações integradas. Você pode conectar previsão de demanda e estoque, segmentação e composto de marketing, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, além de comunicação e gestão de conflito. Inclua indicadores, giro ou nível de estoque, margem, conversão, prazo de caixa, reclamações ou cumprimento do plano. Em 20 linhas, cada frase precisa cumprir uma tarefa. Não faça uma introdução genérica sobre a importância da administração. Abra com uma tese curta. O caso ele revela desalinhamento entre demanda, estoque e caixa, agravado por decisão comercial sem diagnóstico compartilhado. No primeiro desenvolvimento, proponha revisar previsão, classificar estoque, conter compras e calcular margem e ponto de equilíbrio. No segundo, defina público prioritário, ajuste o composto de marketing e organize uma reunião com critérios, responsabilidades e feedback. Feche com indicadores, redução de estoque, melhoria da conversão, eh, e preservação da margem e do caixa, tá? Redução de estoque que eu digo é redução do estoque, obviamente, excedente, tá ok? Então, essa estrutura, ela responde ao comando, integra conceitos e mantém progressão lógica. Não precisa citar autores, precisa aplicar corretamente as ideias. Uma resposta possível seria: o caso revela compras desconectadas da demanda e decisões comerciais sem análise de margem, que aumenta estoque e pressiona o caixa. Inicialmente, a equipe deve revisar
a previsão, suspender a reposição dos itens excedentes e calcular margem de contribuição e ponto de equilíbrio de cada kit. Em seguida, deve selecionar o público mais aderente, ajustar o produto, preço, praça e promoção e organizar responsabilidades com comunicação assertiva e critérios comuns. O acompanhamento deve usar giro de estoque, conversão, margem de fluxo de caixa. Assim, a empresa reduz desperdício, preserva recursos e toma decisões baseadas em evidências. Observe que o texto ele não apenas menciona conceitos, ele conecta causa, ação, indicador. Essa é a diferença entre definição memorizada e resposta aplicada. Também a integração de operações, finanças, marketing e pessoas, exatamente como o caso sugere. Na revisão, confirme se cada verbo do comando recebeu uma entrega explícita e se você não prometeu resultados sem indicar como medi-los. Para fechar nossa revisão, vamos retomar os 9 blocos e reforçar os principais contrastes dessa aula: comunicação pública e privada, competências do administrador, ferramentas digitais e comércio eletrônico, descontos e amortização, leituras de dados, legislação trabalhista, produtos e serviços. Nas questões objetivas, identifique o bloco predominante, a ação mais adequada e a evidência que confirma a decisão. Nos cálculos, destaque os dados, a unidade de medida, a fórmula utilizada e o resultado. Nas questões discursivas, organize a sua resposta em 4 partes: diagnóstico, ação, justificativa e indicador. Mais importante do que apresentar uma lista de palavras-chave é demonstrar que você sabe aplicar o conceito à situação apresentada.